CDI ou IPCA? Essa é a pergunta que não quer calar na boca de muitos investidores que a gente sabe. Eu sou a Raquel Tsai, estrategista de investimentos do Research da XP, e esse é mais um Expert Drops, o seu podcast e agora videocast semanal com os principais acontecimentos que rolaram aí no mercado, tanto no Brasil quanto no mundo, que balançaram o seu dinheiro, o mercado e tudo aquilo que a gente quer saber, né? E comigo aqui hoje, nesse podcast semanal, eu tenho Mayara Rodrigues. Mayara é a nossa analista de renda fixa. Então, a gente há 2 semanas teve aqui a Camila Dolly, a head de renda fixa, e ela trouxe um panorama geral para renda fixa. Então, acho que agora encaixa muito bem, né? A Mayara veio aqui com a gente, comigo, né? Eu e eu mesma aqui, no caso. É que eu vou contar aqui para vocês por que é a gente. Porque sou eu, né? Eu de host e eu de analista. Muito bem. Porque esse relatório foi feito aqui a muitas mãos, né? Incluindo eu e a Mayara. Então, vamos apresentar juntas, né? Os principais destaques desse relatório que fizemos pensando justamente nessa pergunta. CDI ou IPCA? Qual que é o melhor investimento? Foi isso, né, Mayara? Isso aí. Bom, pessoal, um prazer estar aqui. Vamos bater mais um papo sobre renda fixa, que continua com tudo aí nesse segundo semestre, né? Vamos lá. Vamos inverter os papéis aqui, Raquel. Como a Raquel está de analista também aqui hoje, eu vou começar perguntando, então, primeiro, né? Fazendo uma análise aqui. O que a gente fez nesse relatório, basicamente, né? Tudo que a gente já fala para vocês de diversificação, ter um pouquinho de cada, continua valendo, mas é importante trazer um pouquinho de dados. E foi isso que a gente trouxe nesse estudo, né, de IPCA versus CDI ao longo do tempo. Então, vou começar fazendo uma pergunta para a Raquel, falando do histórico. E aí, Raquel, quem que venceu aí nos últimos anos, o IPCA ou o CDI? Fala um pouquinho pra gente. Olha, adorei. Trocamos aqui de papéis, muito bom. Mayara de host. De fato, né, quando eu acho que, como eu trouxe no início, né? É uma pergunta que muita gente se faz, né? CDI, IPCA, diversificação sempre, mas a gente resolveu trazer os dados e olhar para o passado. Então, olhando para o passado, de fato, o que a gente olha? Olhando para os últimos 15 anos, o que os dados mostram, né? O que a história ensina. Então, né? Por isso que a gente trouxe no relatório, vocês podem ver em detalhes lá no nosso site de conteúdos, que a gente traz a comparação do CDI e do IDA-DI, né, com vários indicadores, né, de IPCA, o IDA-IPCA, o IMAB, o IMAB5, o IMAB5+, que são durations diferentes, realmente para a gente conseguir ter uma visão geral, né, quem foi o grande vencedor. Como a gente pode ver, né, eu tô vendo aqui essa tabela, então eu só vou trazer alguns números para exemplificar, mas vocês podem ver mais detalhes lá no relatório que foi publicado e tá lá no site de conteúdos, na página de renda fixa, que quando a gente olha nos 12 meses, últimos 12 meses, então uma janela curtinha, 1 ano, a gente vê que o grande vencedor foi o IDA-DI, com um retorno acumulado de 14%. Né? Já, por outro lado, quando a gente olha os indicadores de IPCA+, a gente vê aqui quem foi melhor entre eles foi o IMAB5, né? Que é aquela cesta de títulos. Como é que é, Mayara? IMAB são os índices ali atrelados aos títulos públicos do governo que tem correção por IPCA+, inflação. Excelente. E aí, o IMAB5, né, que foi realmente o vencedor, são vencimentos até 5 anos, correto? Isso aí. Muito bem. E a gente faz essa comparação, gente, só trazendo aqui para vocês que não estão vendo a tabela nesse momento, a gente compara com uma série de índices diferentes de inflação e com o CDI e o IDA-DI, né? Então, também para a gente trazer essa visão bem ampla, né? Isso, lembrando que o IDA falando aqui de título privado, né? O índice de debêntures da Ambima, para quem não conhece. Então, o IDA, a gente já fala aqui de movimentos de spreads de crédito, embute, tudo ali nesse retorno, que é a que eu trouxe de exemplo, né? E quando a gente fala de IMAs, a gente está falando de títulos públicos, né? Ou seja, IDA, crédito privado, IMAs, título público. A gente pode resumir assim para a galera. Gostei, excelente. Não é o imã aí de terras raras que está causando tanta briga entre Trump e o resto do mundo. Bom, gente, voltando aqui para o mundo, então, da renda fixa. Como eu falei, janelas mais curtas, quem sai o vencedor? O CDI e seus amigos, né? E janelas mais longas, quem que sai o vencedor? O IPCA e seus amigos. Acho que a gente pode resumir assim. E não é uma coincidência, né? A gente tem um país
O que é o título IPCA+, né? O título IPCA+, ele tem uma parte pré-fixada, que está embutindo aí o risco, que a gente olha na nossa curva de juros, que a Camila trouxe aqui um panorama bastante completo para a gente há 2 semanas. E ele também tem uma parte atrelada à inflação, por isso IPCA+, né? E essa parte atrelada à inflação, ela garante que o seu título vai ter um retorno real, ou seja, acima da inflação. Estamos falando de um país, né, aqui do Brasil, que tem um problema quase estrutural de inflação, né? A gente já passou por muitas crises caracterizadas pela inflação alta, já passamos por períodos de inflação alta, sem ser necessariamente de recessão, né? E a gente também é um país que existe uma percepção elevada sobre o nosso risco fiscal. E isso tende a ser refletido, né, nas curvas de juros, e aí justamente na parte pré-fixada. Então, você está embutindo tanto a percepção de risco, a precificação de risco, quanto a variação da inflação, que garante, né, o poder de compra. Então, olhando para o passado, o que a análise mostra? Que se você tivesse ficado 15 anos com o seu investimento em CDI, né, você não teria tido um ganho real tão relevante quanto do IPCA. Você, inclusive, poderia perder para a inflação. Muito bem. Até, inclusive, Raquel, eu quero te fazer uma pergunta. Olhando além dos retornos, e a volatilidade, como é que se comporta nesses resultados aí? Quando a gente olha, né, assim, a gente sempre brinca, né, que a renda é fixa, mas ela varia. Isso. O CDI, né, a gente sabe que ele tem uma volatilidade muito menor, né? Assim, quase a variação dele é quase nula, porque ele é pós-fixado. Ele tem aquele. Tenho que contar um segredo pra vocês, que ele tem uma partezinha pré-fixada que às vezes dá um probleminha, mas ela é 0,0 muito pequena. Então, é muito raro que ela dá esse probleminha. Mas a volatilidade dele, brincadeiras à parte, é bem, bem pequena, né? Por isso que o CDI a gente indica para objetivos de curto prazo, objetivos que você não pode sofrer, né, encarar essa volatilidade. Por quê? Porque quando a gente olha para o IPCA, que é o grande vencedor, então beleza, vamos colocar todo o dinheiro em IPCA+. Também não é o caso, né? Por quê? Porque o IPCA+, ele sofre volatilidade. A gente tem aquela máxima na renda fixa, né? Que é quando as taxas sobem, o preço cai. Quando o preço sobe, a taxa cai. É uma relação inversa. Quando a gente vê, por exemplo, uma elevação nos juros esperados no futuro, ou seja, uma abertura da curva de juros, né, isso faz com que os títulos já existentes percam valor, ou seja, o preço cai. Os novos títulos emitidos, eles vão ter uma taxa maior, mas aqueles que já estavam lá, eles perdem valor. Então, se você é um investidor e você vai olhar, né, ali a marcação a mercado, você vai falar, peraí, eu perdi dinheiro. Né? A Raquel me falou que eu ia ganhar mais dinheiro se eu ficasse no longo prazo. Ela estava mentindo. Não, no caso é isso. Você tem essa marca, é o efeito da marcação a mercado. E pelo IPCA+, ter essa parte pré-fixada que é da curva, né? Da curva ali que embute esses riscos, é bastante volátil. Então, quando a gente olha, a gente trouxe um gráfico que mostra isso, né, no relatório, que mostra que em momentos de crise também, né, ali na crise da pandemia, a gente teve uma volatilidade de mais de 20% nesses títulos, né? Quando você tem... Então, se a curva abre muito, você pode ter uma queda muito forte nos preços, né? E vice-versa, você pode também ter uma elevação dos preços, sair com ágio, mas não é isso que a gente está discutindo aqui. A gente está discutindo para o longo prazo, para você olhar o seu investimento aí de uma maneira mais holística. E aí, por fim, para dizer, então, para tentar concluir o que o passado mostrou, foi que IPCA+, grande vencedor, garantiu o poder de compra, teve retorno maior, porém, isso não veio sem volatilidade. Já o CDI, legal para o curto prazo e tudo mais, né? Trouxe um retorno maior com menor vol, mas ele pode, inclusive, ficar abaixo da inflação, principalmente em momentos de crise, que é o que a gente mostra também no gráfico, né? Quando a gente olha a crise da pandemia, né, que a gente teve o Banco Central reduzindo bastante os juros para tentar trazer uma política anticíclica, acelerar a economia, não deixar a gente cair num buraco, e a inflação subiu logo depois, no mundo inteiro, por uma série de desequilíbrios, né, e até por parte dos estímulos, que aconteceu? O CDI ficou para baixo, o CDI perdeu para a inflação. Faz sentido a gente dizer, então, que, por exemplo, os títulos IPCA+, em momentos de maior estresse, né, tem aquela rápida subida do IPCA+, tem esse descasamento e o CDI pode ficar para trás. Exatamente, exatamente. Parece que, assim, os dois parecem excelentes para tudo a curto prazo, né? Aí quando você olha mais perto, não, peraí, eles são muito bons. Vamos dar um zoom. Mas
Os dois têm mais, né? Os dois têm um dito isso no final da frase. E eu acho que excelente conclusão, porque aí posso puxar para você, né? Qual que é esse dito isso? Né? Se um traz maior rentabilidade no longo prazo, mais volatilidade, o outro menor, mas pode perder em crise, o que olhando para frente, né? Porque a gente sabe que é claro que o passado ele tem importantes indicativos, mas a gente não deve se basear só no que aconteceu no passado, né? Exatamente. A gente pode até fazer uso do time de fundos que sempre fala, né? Rentabilidade passada não é garantia da rentabilidade futura aqui. Mas vamos lá. O que é interessante a gente notar aqui? A gente utilizou alguns exemplos de rentabilidade futura como base a projeção de Selic, né? A gente usou aqui como CDI, no caso, e o IPCA, né? A inflação, que é o nosso time de economia do Research faz aqui as projeções, né, anuais, mensais, enfim. Então, a gente se aproveitou ali dos dados deles para fazer uma continha. Até para ver se o que aconteceu no passado tende a acontecer no futuro também. Então, a gente fez um estudo aqui em 3 janelas principais, tá? Primeiro, curtinho prazo, 6 meses. Depois, um pouquinho mais longo, ali 3 anos. E depois 5 anos, né? Lembrando que quando a gente fala de longo prazo, pode ser até maior do que 5 anos, 10, 15 anos, como o estudo que a Kel mencionou aqui, né? Esse comparativo CDI versus IPCA. Mas a gente tem recebido muitas dúvidas aqui dos investidores em relação ao que fazer agora, né? Então, por isso, esse estudo a gente fez até com esse vencimento de 5 anos, para pegar como exemplo, inclusive, um título público real aqui, né? A NTN-B, ou seja, o título público atrelado à inflação, com vencimento em 2030. Então, por isso, essa janela de 5 anos, que faz parte do nosso estudo aqui. E agora, né? O que você vai estar olhando na sua carteira agora? Porque eu sei que a gente fala muito de longo prazo e às vezes até parece distante do cliente, né? E aí, por isso, né, pegamos o que está acontecendo agora, de verdade. Exatamente. É para quem vai comprar agora em agosto de 2025. Excelente. Vou comprar um título pós-fixado e um título IPCA+. O que deve acontecer, né? Com vencimento daqui 5 anos. Vamos lá. Primeiro resultado, 6 meses. Se comprovou a teoria, o CDI ficou na frente. Até porque, né, vamos trazer um pouquinho de contexto, né? A gente está falando hoje de uma Selic de 15%. Se a gente for olhar a curva de juros, né, que eu brinco aqui que é o IBOV da renda fixa, né? Não sei se os mais técnicos gostam dessa brincadeira, mas eu acho que fica mais tátil, né? A gente falar assim. Quando a gente fala que a curva abriu, né? Que você até citou alguns exemplos, quer dizer, as taxas aumentaram, né? As taxas esperadas aumentaram. Na prática, significa que se a curva abre, se as taxas aumentam, eu tenho mais risco embutido ali, um prêmio de risco, né? Esperado pelo mercado ali. Se a curva fecha, ou seja, se as taxas caem, as taxas futuras, né, no caso, estou esperando um ambiente mais amigável aqui, com menos risco, né? Então, na prática, a gente consegue fazer essa diferenciação. O que a gente está vendo hoje? A foto do dia Selic a 15%, mas na curva de juros, mostrando essa queda nos próximos meses. Isso acontece até mesmo na projeção, né, do nosso time de economia e deve encerrar a Selic a 12% no final do ano que vem, com cortes iniciando aí já no comecinho de 2026. E a inflação? Inflação já mostrou um movimento mais rápido. Enquanto a gente não espera cortes esse ano, a gente já está vendo queda de inflação agora mesmo. Saiu um monte de dados aí, né? O IPCA 15, inclusive, dessa semana, né? Trazendo já aqui, né? IPCA 15, né? Dessa semana, saiu ontem, mostrou deflação, né? E aí você fala, pô, então acabou a inflação? É isso, Mayara? Então eu vou largar o IPCA mais aqui, né? Exato, pois é. Por isso que é importante a gente usar esse contexto. Por quê? E por que tá tendo deflação? E a gente também espera dados mais moderados mesmo de inflação até o fim do ano. A gente até fez uma revisão recente, era, se eu não estou enganada, 5% para 4,8% de inflação. Mas vamos lembrar que a meta do Banco Central é 3% de inflação, ou seja, bem acima ainda, né? E acima da tolerância ali de 4,5%. Mas o recado os últimos dados trouxeram inflação aí dos últimos 12 meses de 5,2% e a projeção para até dezembro é 4,8%. Ou seja, mostra claramente essa tendência de queda. O que significa para a marcação dos investimentos? A rentabilidade, né, que vai ser acruada, ou seja, acumulada, né, nesses investimentos. Eu vou acumular uma inflação menor.
Por isso, nesse curtinho prazo, o CDI ganhou também, e até porque a Selic vai demorar um pouquinho mais para cair do que a inflação, né? A gente já viu um movimento iniciando agora para a inflação e ainda não para a Selic. E agora, é importante também um segundo contexto. Por que é que a inflação deve ceder tão rápido agora, né? Nesses próximos meses? A gente teve alguns eventos que a gente até gosta de contextualizar aqui, que são eventos tanto externos, né? Então, a gente teve o dólar caindo bastante, ou seja, o real se valorizando, perdão, não. Então, a gente teve o real se valorizando por conta da desvalorização do dólar, olha só. Ou seja, um fator externo. E a gente teve também uma questão da agricultura, que a gente teve uma safra boa de grãos, né? Então você tem uma maior oferta, os preços caem, isso impacta também a questão dos alimentos, fora a tarifa também de Trump ali, que afetou também positivamente no caso, né? A parte de alimentos também aqui, mas tudo isso que a gente está falando são eventos externos, né? O que não são controlados aqui pelo governo, né? Estou falando de safra, estou falando de tarifa dos Estados Unidos em relação ao Brasil, estou falando de dólar, né? Então isso é importante, porque o movimento interno continua expansionista, né? A gente ainda tem uma política fiscal expansionista. E por isso, quando a gente falou aqui tudo de curvas, de prêmios de risco, isso tudo continua muito alto, mesmo que a gente tenha esses micromovimentos, digamos assim, um pouquinho mais brandos, né? Daqui para frente, né? Mas não vamos esquecer desse estrutural, que é muito importante, e é o que garante, na prática, né, esse retorno tão alto dentro da renda fixa para qualquer indexador, né? Seja pós, seja PCA, seja pré, inclusive com um pouquinho mais de cautela. Mas voltando ao cerne da questão aqui. Segunda janela que a gente avaliou. Vamos retomar que a primeira janelinha foi de 6 meses. O CDI acumulado ficaria em 7,1%, contra um IPCA+, né, com juro real a 7,30%, que foi a taxa que a gente usou da NTNB 2030, ficaria em 6,5%, tá? Esse acumulado. Ou seja, a CDI ficou na frente, de fato. Então, teoria se comprovando, hein? Se comprovou. Se comprovou. Vamos para a segunda janela de análise. 3 anos. CDI, 38,2% contra IPCA+, a 40%. Ou seja, o IPCA já mostrou um pouquinho ali uma diferença, ficou na frente. E por último, a janela de 5 anos. CDI projetado, 63,9%. IPCA mais projetado, né, mais a taxa da NTNB, 74,3%. Ou seja, o IPCA ganharia nessa marcação. Lembrando, aqui a gente não colocou no estudo a marcação a mercado, que é essa toda volatilidade que a Raquel explicou que existe nos títulos IPCA+, né? Então, aqui a gente está falando do carrego desse título, que a gente também chama, né, de marcação na curva, ou seja, eu vou acumulando ali tanto a variação do próprio IPCA e também a variação da rentabilidade contratada, que nesse exemplo foi 7,30% ao ano de juro real, né, que é o que a gente enxerga aí nas prateleiras para a NTNB 2030. E mais especificamente, né, a gente fez então 6 meses, 3 anos, 5 anos, né, até a gente avaliou aqui ao longo do tempo quando que inverte, né, na prática. Então, seria aqui em meados de dezembro de 2027 para janeiro de 2028, a gente tem a inversão, né? Então, quando o IPCA no acumulado ultrapassa, né, a rentabilidade contratada aí de CDI+, Raquel. Então, essa também foi a conclusão e na prática, isso está bem alinhado com o estudo histórico que a gente fez, não é? Não, exatamente. Então, é assim, é a história... a história e a teoria se comprovando, né? Eu acho que a sua análise foi bem acertada ali, Mayara, falando que temos uma série de fatores que estão levando a uma inflação, uma inflação que está caindo, né? A gente não está falando deflação, gente, é só um mês, tá? É pontual, é isso, é agosto, né? Não estamos com problemas de deflação no Brasil, mas nesses próximos meses é o que vai levar a esse efeito. Mas quando a gente olha no longo prazo, a teoria se mantém, né? A teoria se mantém com as nossas projeções e também lembrando, né? Raquel, beleza, mas sua projeção pode estar errada, não é isso que está precificado de CDI na curva. Ok, estamos, né? Pode ser mesmo. Você colocar na curva, você vai ter uma outra, o que está precificado hoje, você vai ter uma outra conclusão. Porém, né? O que está precificado hoje na curva também implica uma Selic altíssima para uma dívida altíssima, que não é um caminho sustentável, né? Em termos...
é sustentável em termos de sustentabilidade da dívida aqui, sendo um pouco repetitiva, né? Então, o que aconteceria nesse cenário? Você teria uma saída provavelmente inflacionária. E aí, você tendo uma saída inflacionária, o que você tem ali para te ajudar? O IPCA+, né? Então, a gente olhou todos esses dados, né? Então, não estamos aqui manipulando nenhum dado para chegar a essa conclusão, né? Sabemos que o Brasil é um país que tem essa questão com o estrutural importante ali da inflação. Também não estamos dizendo aqui para você colocar todo o seu dinheiro na inflação, né? E eu acho que a nossa conclusão maior, né, Ma, do estudo foi depende. Né? Isso aí. Então, qual que é... então beleza. Então, qual que é melhor? CDI ou IPCA? Depende. Depende do seu perfil de risco, depende do seu objetivo, né? Então, CDI, uma boa alternativa para investimentos de curto prazo, que você precisa de liquidez, menos volatilidade, uma reserva de emergência, reserva de oportunidade. IPCA+, por outro lado, né, tem outros objetivos, não é mesmo? Com certeza. IPCA+, você vai garantir esse retorno real, ou seja, tudo a gente fala real é acima da inflação, né, no longo prazo. Então, você tem uma proteção do seu patrimônio no longo prazo. É onde você tem maiores retornos também no médio e longo prazo. Né? Isso tudo deixa o seu portfólio ali, sua carteira de investimentos, com uma rentabilidade mais ótima, que a gente fala, né? Ou seja, se você concentrar muito em um ou em outro aqui, você pode ter retornos subótimos, né? Exatamente. Bonito o termo. Mas... Que não são retornos ruins, né? Eles são subótimos. Você poderia ter o melhor, você poderia ter uma carteira ótima, né? Em termos de equilibrar o retorno e o risco. Exato. Isso que você trouxe também de perfil e de objetivo, perfeito. Às vezes o cliente não tolera essa volatilidade do IPCA+. E tudo bem, tem ali, né, pós-fixados mais adequados para esse perfil. E também, claro, né, não só no curto prazo, investimentos de curto prazo, mas assim, reservas de emergência, né? Também a gente recomenda mais em pós-fixado. Claro que quando a gente fala especificamente de reserva de emergência, é importante ter o fator liquidez também, né? Porque a gente sabe que tem alguns ativos, né, pós-fixados que não tem liquidez diária, né? Para a reserva de emergência dentro da caixinha do pós-fixado, é importante ter a liquidez diária também. E o pós-fixado, quando a gente olha aqueles números ali, todos do time de alocação ali, né, do Arthur, do SGAV, a gente vê que o pós-fixado tem um papel muito importante dentro dos portfólios, né? Ele garante esse retorno com baixo risco de marcação a mercado, né? Ou seja, a gente tem ali uma menor volatilidade dentro do portfólio. E logo na sequência, com maior peso, não à toa já vem o IPCA+, que é o que traz, né, esse maior retorno, né, para médio e longo prazo, principalmente, né, apesar de adicionar, sim, uma vol, né, uma volatilidade a essa carteira, se a gente for olhar todos os dias ali, né, ou seja, a marcação a mercado. Então, é importante um pouquinho de cada, olhando, então, o perfil, o objetivo e o horizonte de investimento também, né, que foi todo o estudo que a gente conduziu, foi baseado também no horizonte de investimento. Então, dependendo aí da foto, a gente pode ter uma conclusão diferente, mas se a gente der um passinho para trás e for olhar o filme, a gente enxerga, né, os benefícios de cada um e em que momento, né? Exatamente. Então, tudo depende, gente. É isso. Infelizmente, essa é a conclusão. Mas acho que isso é muito importante, né? Trazer essa base dos dados, né? Trazer o histórico, trazer a projeção adiante. Vai te fazer, né? Muita gente estava se sentindo desconfortável, né? Poxa, eu tenho esse título IPCA+, que o meu assessor, ou que eu entendi que eu peguei na carteira recomendada, e ele tá aqui me dando, tá abaixo do CDI. Por que isso está acontecendo? Então, a gente trouxe aqui todo o contexto, por que isso está acontecendo, né? E que é bom você olhar, né? É um momento para você olhar de novo, por que eu tenho esse título? Ele tá compondo uma carteira diversificada, né? Olhando para minha carteira como um todo, onde está a renda fixa, né? Então, todos esses detalhes. É isso. Você acha que a gente tem mais algum ponto aqui, Mayara, que a gente não trouxe? Acho que estamos cobertas aqui. O relatório está disponível, super completo, tem todos os gráficos, né, que vai facilitar com certeza o entendimento aqui, mas a gente trouxe os principais números para vocês. Excelente. Bom, gente, e hoje não, né? Nessa semana a gente também teve outros destaques, então um deles foi o IPCA 15, como eu comentei, a gente teve relatório, né, teve conteúdo sobre isso, também tivemos aí outros, enfim, desdobramentos, né, importantes nos Estados Unidos. Então, olhando ali para uma certa incerteza institucional vindo
do pedido de demissão de uma das diretoras do Fed por parte de Donald Trump, algo que certamente vai se judicializar, a gente vai ouvir isso bastante ainda, né? Estamos chegando aqui internamente no time de research na XP daquela semana que a gente tem um monte de comitê, né, para trazer para vocês as atualizações das nossas carteiras recomendadas. Aí vamos ter renda fixa, vamos ter raio XP com as carteiras de ações, né? Vamos ter a carteira global de ETFs e todas as outras, né, para trazer aqui para vocês em detalhes. Muito bom. O Bex, tem mais algum destaque essa semana? O Bex não tá mais aí? Não, fechou, então. Tem alguma coisa para eu falar aqui que eu não falei? De destaque dessa semana? Eu não sabia muito o que eu podia falar. Ah, não, é amanhã, né? Tá bom, vou falar. Ai, e o negócio da H&M, tá bom, vou trazer mais duas, tá. E claro, né, como não é só de macro que se vive nesse mercado, tivemos alguns destaques micro importantes também. O nosso time de varejo, né, de análise do setor de varejo, trouxe uma análise bem completa sobre a chegada da H&M no Brasil, aquela varejista bastante famosa fora do Brasil. Então, como que isso deve impactar as varejistas aqui do Brasil, né, da nossa cobertura, como que isso deve ser observado pelos investidores daqui para frente. E, além disso, também tivemos resultados da NVIDIA, né? NVIDIA, uma das gigantes aí, das maiores companhias do mundo, se eu não me engano, não gostaria de falar besteira, mas entendo que seja a empresa mais valiosa hoje do mundo. Se não for, é uma das, tá entre as top 3 aí. E também temos cobertura disso pelo nosso time de estratégia global no nosso site de conteúdos. Então, a temporada de resultados dos Estados Unidos já tinha praticamente se encerrado, mas ainda faltava essa grande empresa. Aqui no Brasil, a gente também teve uma temporada de resultados na semana passada aqui no Drops. O Ferreira veio, né, trazer os principais destaques dela, que foi uma temporada bastante positiva. E é isso, pessoal. Na semana que vem, temos bastante conteúdo aqui. Vamos ter o Brasil Macro Mensal, né? Vamos ter o Raio XP e todas as novas carteiras, como eu comentei. Então, teremos muito mais conteúdo aqui no Drops e em todas as nossas outras plataformas para as próximas semanas. Então é isso, pessoal. Muito obrigada para você que ouviu a gente até agora. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Siga a gente, né, na sua plataforma de podcast preferida. Envie esse conteúdo, né, para quem você acha que pode achar interessante. Não deixe de seguir todos os conteúdos aqui do time de Research da XP. É isso, pessoal. Obrigada, Mayara. Obrigada. Por hoje eu fico por aqui. A gente se fala e a gente se ouve na semana que vem.